Oi, pessoal. A aula de hoje é muito importante, é muito legal, porque vocês vão falar muito sobre as suas vidas. Antes disso, queria apresentar alguns amigos. A primeira pessoa que vai aparecer é o I, que em português quer dizer eu. You, você. He, ele. She, ela. It, isso em português pode ser ele ou ela. Nós usamos para objetos. We, nós. You, vocês. É pepino, porque é o mesmo de você. E they, eles ou elas. Tanto para pessoas quanto para objetos. Demais. Agora, como nós podemos usar essas pessoas para começar a falar inglês? Vamos ver alguns exemplos? I like football. You like volleyball. She likes handball. I like, you like, she likes. Com S no final? Sim. Quando nós falamos ele, he, ela, she, ou nós utilizamos o it, temos que colocar um S no verbo. É importante para a sua pronúncia. Likes. We live in Brazil. You study English. They live in a city. I live in São Paulo. You live in Brazil. She lives in Rio. It lives in a house. I work in a school. She likes flowers. She likes flowers. S no likes, S no flowers. Nós precisamos usar S quando nós falamos he, she, it. Mas nós precisamos usar o S quando nós falamos o plural de alguma coisa. Flower, flowers. Mais do que um. You study at school. They like sports. We study the language. She uses an umbrella. Então, não é muito difícil falar um pouquinho em inglês. Na sala de aula agora, vamos montar algumas frases. Para hoje é só. E não se esqueça, practice. Assim você vai falar inglês. Na aula de hoje, nós precisamos primeiro rever alguns amigos. I, you, he, she, it, we,
You. They. Até aqui tudo bem, mas eu tenho um outro grupo de pessoas que também são muito importantes. Vamos conferir? Me. You. Him. Her. It. Us. You. Them. Aí talvez vocês estão pensando, eu não estou entendendo. Eu tenho duas listas de pessoas. Então por que eu preciso de duas listas de pessoas? Acontece. Se você quer usar duas pessoas numa frase só, tipo, eu gosto de você, eu não posso pescar duas pessoas da minha primeira lista. Então, como funciona? Vamos ver. I like them. Então, I like them. A primeira pessoa, eu tenho que pescar da primeira lista. A segunda pessoa, them, eu tenho que pescar da segunda lista. I like him. She likes me. Não esqueço aquele S no verbo. They like us. I know him. I know you. Mas o you aparece na primeira lista. Então como eu posso falar I know you? Porque you, como você vai perceber, aparece na primeira lista, aparece na segunda lista. Então esse you, I know you, veio daqui lista. Veio da segunda lista, porque é a segunda pessoa colocada na frase. He knows her. She knows him. Não esqueçam o M no him. I talk to him. O que é esse to? I talk to him. Na verdade, essa palavra to significa muitas coisas, mas por enquanto, vamos interpretar o to como um tipo de palavra que vai dar direção. She talks to him. Não esqueçam o S no verbo talks, porque é she. You talk to them. Não esquecem o M no them. I see them. You see her. He sees us. They see me. He sees it. O it, nesse caso, é a terra. He sees it. Então, não é muito difícil. Vamos usar essas duas tabelas e vamos começar a falar mais ainda em inglês. Para hoje é só. Mas lembre, practice. Assim você fala inglês.
Oi, pessoal. Tentar falar inglês sem a família dos possessivos praticamente impossível. O que é um possessivo? Bom, vamos conferir a tabela, aí vai ficar mais fácil. My, meu, minha. Your, seu, sua. His, dele. Her, dela. Its, dele ou dela, para objetos ou animais. Our, nosso ou nossa. Your, seus ou suas. Their, deles ou delas. Ok, de uma certa forma, mais fácil até do que português. Por quê? Porque o my, o your, o our, o your e o their, nós utilizamos a mesma palavra tanto para masculino quanto para feminino. O his, o her e o its, nós temos um modelo masculino, um modelo feminino e nós temos um modelo para objetos. Só que, por favor, lembre-se, esse its não é plural, é singular. Com alguns exemplos, é mais fácil ainda entender como nós usamos essa família. My friend works in São Paulo. Your friend likes him. His team plays football in Rio. Our company is good. Your house is big. Their country is beautiful. This is my friend. That is your team. Duas palavras novas. This, that. This, este, esta. That, aquele, aquela. Ok, importante aqui, vamos tentar acertar a pronúncia. This e that. This, that. This is his car. That is her cat. This is our house. That is your hat. De novo a pronúncia no H. Hat. This is their food. Para terminar o de hoje, nós vamos falar sobre os membros da família. Muitas vezes, quando nós falamos sobre a família, nós temos que usar os possessivos. Vamos conferir? He is my father. She is my mother. She is his sister. He is her brother. He is our cousin. He is my uncle. She is my aunt. Olha a pronúncia aqui. Aunt. This is my son. And this is my daughter. These
are my parents. Parents é pais. Interessante, é pegadinha, que parents em inglês é pais, não é parentes. Parentes é relatives. Olha a pronúncia aqui, relatives. Ok, para hoje é só. Os possessivos, a família, nós temos bastante coisa para praticar. E não se esqueçam, practice. Assim vocês falam inglês. Oi pessoal, na aula de hoje falaremos sobre o verbo to be. Por incrível que pareça, o verbo to be, que em português ser ou estar, com 5 palavras nós conseguimos falar tudo sobre o verbo to be no presente e no passado. Vamos conferir? I am. Eu sou, eu estou. You are. Você é, você está. He is. Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está. It is. Ele ou ela para objetos. É ou está. We are. Nós somos, nós estamos. You are. Vocês são, vocês estão. They are. Eles são, eles estão. Verbo to be? Mas cadê o to be? Nós utilizamos bastante a palavra be, mas nós utilizamos mais as palavras am, is, are, que vieram do verbo to be. Vamos conferir alguns exemplos. I am a teacher. I am from England. She is a dentist. He is a doctor. We are in Brazil. You are at school. They are the champions. She is 12 years old. Oh, mais fácil. She is 12. Verbo to be, mas o professor usou ter. Infelizmente, quando nós falamos sobre idade em inglês, nós usamos o verbo to be também. Então, você tem 12 anos. You are 12 years old. Agora, vamos ver o verbo to be no passado. 2 palavras. Vamos ver. I was. Eu era. Eu estava. You were. Você era. Você estava. He was. Ele era. Ele estava. She was. Ela era. Ela estava. It was. Para objetos, ou ele ou ela. Ele era.
Ele estava. We were. Nós éramos. Nós estávamos. You were. Vocês eram. Vocês estavam. They were. Eles eram. Eles estavam. Esse verbo to be no passado é um pouco cansativo, porque para todas as pessoas nós usamos apenas duas palavras. Vamos conferir alguns exemplos. He was a boy. She was a girl. We were children. Olha a pronúncia aqui no passado. We were children. You were a baby. They were students. This is the champion. Those are the champions. Para terminar a aula de hoje, eu queria usar o verbo to be junto com os plurais do this e o that. This is a girl. These are girls. This is a machine. These are machines. That is a tree. Those are trees. Bom, a nossa aula de hoje foi sobre o verbo to be, sem usar a palavra be. Vamos treinar na sala de aula e em casa. E por favor, practice. Assim, vocês falam inglês. Oi pessoal, a nossa aula de hoje é super importante. É sobre como nós falamos em inglês, falando, pensando, jogando. Esse final ando. Vamos dar uma olhada numa tabelinha? Nós temos o verbo to be, um verbo, e no final do verbo, ing. No caso desse exemplo aqui, working, trabalhando. De fato, não é muito difícil, porque as construções em inglês e português são quase iguais. Vamos ver alguns exemplos. He is eating rice and beans. He is playing volleyball. They are going to Europe. De novo, eu tenho aquele to que dá um pouco de direção. It is raining. She is drinking. She is swimming. No passado, também é muito fácil. Utilizamos apenas duas palavras para o verbo to be. E no outro verbo, coloca ing. Vamos ver. Nós temos o verbo to be no passado e o verbo com ing no final. No caso do verbo jogar, I was playing. Eu estava jogando.
He was sleeping yesterday. You were swimming yesterday. We were playing volleyball. He was buying a t-shirt. Para terminar a nossa aula de hoje, existem dois casos que eu gostaria de estudar. O verbo talk e o verbo think. Talk, que é falar, think, que é pensar. I am thinking about going to Europe. Nesse caso, é muito difícil pensar em português e fazer uma tradução para inglês, porque em inglês não é muito lógico. Nós precisamos usar o verbo com ing, thinking, depois about, que em português seria sobre, e depois o verbo com ing. Em português, pensando sobre, indo. Não faz sentido, mas em inglês faz sentido. He is talking about buying a car. Novamente, com talking, falando. Talking about buying a car. Falando sobre comprando um carro. Não faz sentido em português, mas em inglês, perfeito. They are talking about going to Rio. She is thinking about living in Egypt. Falando, comendo, pensando. Não é difícil em português. E não é difícil em inglês também. Agora, por favor, practice. Assim vocês falam inglês. Oi, pessoal. Usar um verbo no passado é muito mais simples do que parece. Nós precisamos de colocar ed no final do verbo. É só. Vamos conferir? Vamos pegar o verbo talk. Nós precisamos acrescentar ed. Aí fica talked. Vamos ver o verbo like. Like mais o ed, liked. Want mais o ed, wanted. Muito simples. Por quê? Para todas as pessoas, I, you, he, she, it, we, you, they, nós acrescentamos apenas o ed no verbo. Agora, existe um problema. Qual é? Talvez deu para perceber que a pronúncia dos três verbos que eu usei, a pronúncia é diferente. Vamos conferir. Talked. Parece que tem um T no final. Talked. Liked. Agora o final é super suave. Quase parece que não termina a palavra, mas termina sim. Liked. Wanted. Dessa vez, o final é muito forte. Wanted. Não se assustem com essas diferenças. Ao longo do curso, nós vamos praticar e vai se tornar mais fácil. Vamos ver alguns exemplos. I talked to my friend yesterday. Tem aquele to que dá direção. I liked the video. I wanted to see a movie.
I wanted to see a movie. Agora, o to não é de direção. Eu estou utilizando dois verbos, o want e o see. E para dar um tipo de ponte, eu preciso usar o to no meio. We talked to my sister. Este to, sim, é para dar direção. Talk to. He liked the game. They lived in Paris. She worked in Rome. É tão simples assim, então? Não é tão simples. Nós temos uma coleção de verbos irregulares. Nós temos uma lista. E essa lista nós precisamos aprender. Existe uma lógica? Não. Cada verbo é um caso. Vamos conferir alguns exemplos. Make, fazer. No passado, made. Go, ir. No passado, went. Eat, comer. No passado, ate. Ate? Mas ate não é 8? A pronúncia é igual, mas o jeito de soletrar é totalmente diferente. Buy, comprar. No passado, bought. Sleep, dormir. No passado, slept. Get. Get é um verbo complicado em inglês, porque significa muitas coisas. Get pode ser usado para receber. Get pode ser usado para tornar-se. Get pode ser usado para chegar. Ao longo do curso, nós vamos ver o get aparecendo em várias situações. Get no passado, então, got. Vamos ver, então, alguns exemplos dos verbos irregulares no passado. I made my breakfast. He ate Brazilian food. We got a present. Get aqui como receber. She slept in the morning. He bought a blue car. Ok. No passado, não é muito difícil. Os verbos regulares e de no final. Os verbos irregulares, nós temos que estudar. Mais do que nunca, practice. Você vai falar